Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio Rerun This City e desta vez temos um convidado muito especial. Connosco David Rufino, CEO e fundador da Photobooking, conhecida por todos nós pela White Balance, que nos vai falar um bocadinho sobre o poder da tecnologia e da imagem e do vídeo, do drone, do multimédia, do 3D para a promoção imobiliária. Por isso, vamos cá saber um bocadinho mais quem é o David. Quem és tu? Tens uma câmera ali e tens outra ali. É para onde tu quiseres. Prefiro olhar para ti. Tu quiseres. Sou um dos teus fãs. Nada, que não há faz. Porque o homem é um alto. Não, de todo. A árvore já está plantada. O livro também, os filhos também, agora é ter saúde. Portanto, agora é fazer o resto. Somos todos iguais. Alguém te conhece assim um bocadinho fora da parte laboral, digamos assim? Não há muito para além disso, a verdade é essa. Eu não trabalho com o mercado imobiliário do ponto de vista do consultor ou do broker. Basicamente, nós somos aqueles que vendem ferramentas, não é? Como a malta quando era a corrida do ouro, que vendia pás e vassouras e por aí fora. Basicamente, nós queremos ferramentas para o mercado imobiliário e vivo na margem sul. Na margem certa do rio? Na margem certa do rio. Há quem diga que sim, eu também não vou muito. É um espetáculo, margem, aquelas praias maravilhosas, aqueles pôr do sol incríveis. Eu imagino que sim, curiosamente, é dar Deus, nós aqui não tem dentes. Eu vivo naquele lado e não gosto de praia, portanto, e tenho a estar. Portanto, devia gostar. É um bocado, tem de ser. Mas, fundamentalmente, é isso. Vivo do lado de lá, venho para o lado de cá todos os dias, porque temos o escritório do lado de cá e não há muito mais para além disso. Eu basicamente procuro ao máximo conseguir servir as tuas equipas e aquilo que vocês e contribuir um bocadinho para que o mercado imobiliário em Portugal consiga ter a projeção que eu acredito que merece ter. Boa, e todo o mercado, não é? Sim. Vocês estão a trabalhar com todas as marcas atualmente, com todas as agências, com todos os segmentos de mercado. Boa. Com todas as marcas é um bocadinho diferente. É verdade que nós começámos pelo segmento mais alto, começámos pelo segmento médio alto e do segmento luz principalmente, e as razões são várias. Uma delas é porque não há muito para explicar. Portanto, e quando trabalho contigo, das vezes que nós falámos, não tivemos que explicar o que é fotografia de arquitetura, o que é boa imagem, qual é que é a importância da qualidade desses produtos multimédia para a promoção do mercado imobiliário. E normalmente essas marcas não só são mais exigentes no resultado final, nos prazos de entrega e tudo isso, mas também têm guidelines muito específicas sobre aquilo que querem. Portanto, é um cliente, por ser mais exigente, torna-se mais fácil, na verdade, de trabalhar. E começámos principalmente por esse segmento e depois à medida que fomos ganhando capacidade de produção, fomos entrando também para outros segmentos que são mais massificados, digamos assim, em que há mais imóveis no mercado, e que veio depois de conseguirmos já ter bem definido qual é que era a estratégia que temos de produção e a capacidade de chegar e de entregar esse mercado mais alto, com o qual continuamos a trabalhar. Bom, então, numa primeira fase, especialização, não é? Ou seja, segmentação do mercado. Nicho dentro do nicho. Exatamente, boa. Que eu falava com o João, temos que começar com o nicho dentro do nicho, ou seja, dentro do mercado imobiliário. E porquê o mercado imobiliário? Até podíamos começar por aí, porque nós começámos a fazer fotografia e podíamos fazer o que toda a gente faz, que é casamentos e batizados e por aí fora, mas achámos que o mercado imobiliário era um bom ponto de partida, digamos assim. E dentro do próprio mercado imobiliário, basicamente é que tudo o que tem a ver com casas, nós não começámos por fotografar hotéis, nem começámos por fotografar alojamentos locais. Começámos por trabalhar especificamente com imobiliários de um determinado segmento. E depois, a partir daí, é que fomos progredindo para outras áreas. À medida que as agências iam abrindo, eu comecei a estudar o mercado e comecei a ver quais é que eram os concorrentes, como é que as empresas funcionavam e por aí fora. Comecei a reparar que havia ali uma lacuna que ninguém estava a resolver, do meu ponto de vista, como deveria ser, que era a questão da imagem. Das fotografias, dos vídeos, na altura ainda não se falavam em drones. E foi nessa altura que eu pedi a um amigo meu, que hoje em dia é um youtuber conhecido, tinha um drone na altura que custava, ainda hoje são caros, mas na altura
custavam ainda mais caro, e fizemos uma série de vídeos para mostrar à empresa que aquilo deveria ser um serviço que a empresa devia ter, mas o foco na altura não foi esse, e depois, entretanto, eu também saí. Depois trabalhei numa empresa finlandesa que é muito parecida com a IKEA, chamada Jysk, ou Jysk, depende um pouco de quem diga o nome. E foi depois dessa empresa, que eu comecei a trabalhar com uma outra empresa holandesa, que veio cá para Portugal, que tinha um modelo muito parecido com aquele que eu tinha idealizado em 2014, 2015, mas essa empresa teve cá em Portugal 1 ano, não teve mais do que isso. Okay. Achou que o mercado português não estava maduro o suficiente para aquele tipo de serviço que eles tinham cá. Basicamente criaram um centro de edição, e foi aí que eu conheci o João, que tu também conheces, e que... Teu sócio? O meu sócio, que se tornou meu sócio, e que quando eu soube que não ia... que a empresa ia fechar, conversámos os dois, ele arriscou mais do que eu, na verdade, porque o meu contrato acabava 6 meses antes do fim previsto da empresa, então ele simplesmente despediu-se e basicamente o que é que nós fizemos? Criámos um modelo que a tal empresa, com muito dinheiro, que investiu uma fortuna aqui em Portugal, disse que não funcionava cá, e que nós abrimos à nossa maneira, vá por assim dizer, com uma cultura mais portuguesa, diferente daquilo que eles tinham, e começámos os dois. Mas isso permitiu-nos, acima de tudo, isso estavas a dizer, que é essa questão da especialização, e depois, mais tarde, isso é um mercado que manda, nós estabelecidos, ser reconhecido por ser a empresa de referência ou a marca de referência naquela determinada área. E depois torna-se mais fácil entrar numa imobiliária mais regular quando fotografas o portfólio todo dos grandes do que propriamente ao contrário. Então um pouco a estratégia é um pouco essa. Olha, estavas a dizer que eras meu fã, mas eu é que sou o vosso fã, porque tudo o que é prémios de imobiliário, vocês têm ganho praticamente todos os anos no SIL, os prémios do imobiliário. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre esse propósito que vocês têm de acrescentar valor, de criar riqueza, de ferramentas a todos os profissionais da indústria e não só? A questão dos prémios, para nós, para uma empresa pequena como a nossa, é importante porque é um pouco o reconhecimento do trabalho que foi feito. Porque é fácil, quando temos um cliente que se torna amigo e depois, parecendo que não, ajudamos uns aos outros e até nos motivamos e por aí. Outra coisa diferente é quando te colocas a julgamento e chegas à frente de pessoas que não te conhecem, com as quais não tens nenhum relacionamento, nem profissional, nem pessoal, nem na coisa mesmo. Então, quando surgiu a questão dos prémios de imobiliário do BP Express, da SIC Notícias, foi no nosso segundo ano, a empresa começou em 2018 e em 2019, em que nós nunca tínhamos feito nenhum tipo de investimento em promoção da nossa própria marca. E eu vou dizer que foi uma estratégia pensada para trabalhar de forma que não havia dinheiro. Não havia dinheiro, nós trabalhámos com o equipamento que tínhamos, com computadores usados, com câmaras varas e por aí fora, portanto, com o que havia, com a prata da casa, e chegou uma altura em que nós começamos a ter um bom feedback dos clientes, a carteira de clientes começa a aumentar, mas até que ponto é que isso é mesmo assim? Que não estás tu a querer ver, se calhar, sucesso onde não há, ou reconhecimento onde não há. Então, quando surgiu essa primeira edição dos prémios do imobiliário da SIC, aquilo que eles fizeram foi criar uma categoria nova que não existia mais lá de nenhum, que tinha a ver pouco parte da promoção imobiliária, com novos CRMs, novas tecnologias. E nós olhámos para aquilo e o João fizemos as fotos, tudo bem, vamos a julgamento, pronto, vamos a jogo, foi mais isso. E basicamente concorremos com o PDF. E o PDF que nós concorremos, explicámos qual é que era a nossa metodologia de trabalho, que é diferente de qualquer outra empresa que existe no mercado, na altura, e ainda hoje assim é. E no portfólio, nós não nos limitámos a enviar fotos bonitas como se tivessem sido preparadas para aquilo. O que nós fizemos foi, pegámos em 10 marcas do segmento luz e enviámos 10 links de trabalhos publicados no site desses mesmos clientes, mas trabalhos que eram nossos. Portanto, e aí nós pensámos, o júri não vai achar, vai acreditar em nós, que isto é mesmo nosso, que era muito fácil contactar com aquelas empresas e saber quem fez aquilo ou não. Esse primeiro prémio, para nós, os outros também foram relevantes, mas esse primeiro prémio deu-nos um... Foi o primeiro? Primeiro porque é o primeiro. Não havia ninguém no júri que fosse nosso cliente. E depois, mais tarde, ficámos a saber que o Espaço e Casa já é um programa de televisão que tem por volta de 10 anos. O Caderno Imobiliário do Expresso tem provavelmente 20. Portanto, são pessoas que estão muito por dentro de toda essa área e não faziam ideia de uma empresa como a nossa que existia cá em Portugal, porque o mercado é muito conhecido por ser ainda pouco dinâmico, ou pouco profissional, ou pouco regulamentado e tudo isso, e no meio
de onde é que aparecem estes dois e conseguem desenvolver isto. Já ter esse primeiro prémio para nós foi importante. Não concorremos logo no ano seguinte, como é óbvio, porque estás a concorrer por concorrer, não tínhamos grande coisa para apresentar, mas no ano passado, em 2022, então, tínhamos uma nova coisa para mostrar e concorremos, e curiosamente eles até nos disseram que quando viram a nossa candidatura olharam e não ligaram, disseram, pá, ela está a concorrer outra vez com a mesma coisa, a gente já sabe o que é que eles fazem, só à última hora é que foram abrir a nossa candidatura e viram que tínhamos uma coisa que era completamente diferente daquilo que já tínhamos e voltámos a ganhar novamente. E o ano passado, em 2023, foi o tal prémio do SIL, também ganhámos e concorremos contra outras empresas, porque também foi a primeira vez que o próprio SIL achou que estava na altura de ter uma categoria ligada à parte da tecnologia, porque fala-se muito em tecnologia e no mercado imobiliário e a adoção da tecnologia e tudo isso, mas o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Então nós concorremos e temos os escritórios cheios de atributos. Estão cheios de prémios, pá, Para nós é bom e para toda a equipa. Claro, é motivante. É ótimo, isso é bom porque é o reconhecimento daquilo que tem sido feito. Claro, e têm feito um trabalho espetacular e nós, pelo menos da nossa parte, estamos muito gratos pelo trabalho que vocês têm feito. Dizer isto é mesmo muito importante. Os prémios não são só para nós. Os prémios, nós recebemos o prémio porque produzimos aquilo ou porque temos metodologias que o permitem fazer, mas grande parte dos vencedores dos prémios são os nossos clientes. Clientes que conseguem angariar casas que são por simplesmente fabulosas e que conseguem criar negócio à volta dessa mediação. Portanto, se vocês não tivessem engarações para nós fotografarmos, podes ser os melhores fotógrafos e editores do mundo, quer dizer, fizemos a tirar fotos uns aos outros e aquilo não vai alinhar muito. Portanto, é um trabalho de parceria, mas vocês têm um mérito tal, não é? Sim, sem dúvida. O trabalho é vosso, a especialização é vossa. Não é só um prémio. Quando nós criamos uma tecnologia nossa é diferente. É uma criação que é nossa do ponto zero, idealizamos, criamos o código, está aqui uma nova ferramenta. A parte da produção multimédia, há uma parte grande da produção que tem e pós-produção que tem a ver connosco, mas há um primeiro caminho que tem que ser feito por alguém que consegue encontrar aquele proprietário, que consegue convencê-lo a entregar a agressão e que ajuda desta forma. Olha, e qual é que é efetivamente o trabalho que vocês aportam de valor aos agentes e às agências? Qual é o benefício? Qual é as ferramentas? Alguém que vos contacta que não vos conhece? Deve ser uma raridade hoje em dia, não é? Em Portugal. Nós continuamos a não gastar dinheiro em publicidade. Portanto, nós temos, como empresa, nós só somos uma startup desde o ano passado. Até que não éramos. Porque existe muito esse conceito de eu agora crio uma empresa, uma startup. E uma startup não é qualquer empresa. Uma agência imobiliária não é uma startup. É uma empresa. Com todo o mérito, e nós durante muitos anos, durante os nossos primeiros 4, 5 anos, fomos uma empresa como outra qualquer. O que é que nós aportamos? Bem, antes de mais, perceber que o mercado imobiliário faz a venda, ou promove a mediação, provavelmente os itens mais caros que existem na economia. Obviamente que existem carros ou relógios que valem mais do que casas, mas a prática não é bem essa. E a questão como o mercado imobiliário é promovido é muito importante para conseguir, acima de tudo, conseguir os resultados finais. É feito um investimento e bem feito, cada vez mais, na marca pessoal, na promoção dos próprios consultores, na promoção das próprias marcas. Mas, na verdade, no fim disso, nós fomos bem a ver, grande parte da população portuguesa não tem um consultor imobiliário amigo com quem vai falar com ele quando quer vender uma casa, quando quer comprar. Obviamente que a partir do momento que eu conheço o Helder, quando eu penso em qualquer coisa ligada ao imobiliário, eu falo com aquele meu amigo que trabalha naquela área. Já sabes, connosco é tratamento 6 estrelas, hein? Eu sei disso. Estamos aqui. Mas a grande maioria das pessoas vende ou compra uma casa uma ou duas vezes na vida, ou uma coisa aliás. Então o primeiro contacto que alguém tem com o mercado imobiliário, eu vou à procura, vou a um portal imobiliário ou um site, mas principalmente aos portais, e eu procuro um T2 em Benfica, por exemplo. E só depois de eu fazer essa pesquisa de T2 em Benfica, quando eu encontrar alguma coisa que logo à partida me possa agradar, é que eu se calhar chego ao contacto do consultor e da marca que está a apoiar esse consultor e por aí fora. Portanto, o caminho normalmente é feito este. Então, se a forma como eu estou a promover os imóveis, ainda por cima, se forem se estão em aberto, vão ser promovidas em 5 ou 6 ou mais imobiliárias ao mesmo tempo, a qualidade desses conteúdos é o que vai determinar se aquele cliente comprador me vai contactar a mim ou a imobiliária do lado. E nós podemos fazer esse teste, nós fizemos esse teste. Nós temos 2 imóveis fotografados de formas completamente diferentes,
As imagens que forem mais agradáveis, mais próximas da realidade, são aquelas que o cliente comprador vai continuar à procura e mais tarde é essa pessoa que vai ficar com o contacto e pode vir a criar esse relacionamento. O que é de facto é que no mercado, em Portugal, ainda hoje, tu encontras, se calhar, braceletes de relógios vendidas na eBay com melhor qualidade de imagem do que casas em Lisboa. Não é geral, mas ainda existe por aí. Então o que é preciso perceber muito isso, que se nós queremos transmitir para o mercado que a atividade imobiliária é uma atividade que é relevante, que as pessoas devem comprar uma casa através de uma mediadora ou vender a sua casa através de uma mediadora, a forma como nós nos apresentamos é o primeiro contacto que temos com o mercado. Então aquilo que nós procurámos fazer foi criar uma metodologia que permita, independentemente do mercado, nós começámos a falar no segmento de luxo, mas nós entre os 50 mil euros e os 27 milhões de residencial já fotografámos tudo. E o preço é igual para todo. E é a forma de, nós achamos que um imóvel, independentemente do valor que esse imóvel tem, para o proprietário é o melhor imóvel que existe. Mas se eu tiver uma casa de 50 mil euros no Barreto para vender, aquilo para mim é a melhor casa que é que eu tenho. Então é um pouco por aí. Então aquilo que nós procuramos fazer é, independentemente de qual é o mercado, independentemente de qual é o valor da casa, ser promovido como nós gostávamos que a nossa própria casa fosse promovida. E depois o que fomos criando foi uma forma de trabalhar e uma forma de ter várias equipas a trabalhar em várias áreas que permite não só entregar um produto que é superior em termos de qualidade de imagem, para que eu possa publicar nos CRMs e nos portais e por aí fora, a um preço que seja interessante e que qualquer consultor, mesmo no início de carreira, consiga comportar, mas que o prazo de entrega também não invalide que essa promoção seja feita. Fazer fotos e receber em 2 semanas. Ou seja, o vosso trabalho em um dia útil, 2 dias? Um dia útil, ok, ótimo. E o vosso trabalho passa por fazer a captação de imagens, não é? De fotografia, e é só a fotografia ou há mais serviços associados? A fotografia é a base da promoção imobiliária. Certo. Continua a ser. Há muitas pessoas às vezes, e permites-me só que confundem muito o que é serviços, não é? E o que é um plano de marketing. São coisas completamente distintas, não é? Ou seja, às vezes é uma luta até explicar aos clientes que nos dizem, fizemos ali uma sessão fotográfica, mas ok, isso é uma ferramenta, é uma sessão. Depois o plano é tudo aquilo que nós vamos fazer, não é? Que vamos executar com aquele material, não é? Em todos os canais de promoção e todas as ferramentas depois que são utilizadas na execução do plano. Vocês na execução dão-nos as ferramentas, não é? Que passam pela sessão fotográfica e mais? O que eu estava dizendo há pouco, a fotografia é a base. Portanto, todos os imóveis são promovidos com base em fotografia. Até porque se pensarmos que alguém está no transporte público, pega no telefone, abre o mapa de um portal imobiliário e vai ver, a primeira coisa que vai ver são fotos. É o que gasta menos dados, logo a partir é a base. No entanto, para promover um imóvel, eu posso ter outras ferramentas que são mais interessantes. Depois aí temos que conseguir também segmentar segundo que imóvel é que é. Nós podemos, para além da parte da fotografia, cada vez mais o vídeo está a ser promovido, e segundo os dados que existem no mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas 9%, embora 80% dos proprietários gostem de ver as suas casas promovidas com vídeo, e cada vez mais as pessoas querem utilizar vídeo na sua própria pesquisa, apenas 9% dos consultores imobiliários, dos agentes imobiliários neste caso, utilizam o vídeo nessa mesma promoção. Portanto, é uma ferramenta que é muito procurada pelo cliente comprador, mas que ainda não é tão utilizada na parte da promoção. E falei com amigos meus que ainda são consultores imobiliários, disseram que isto não era negócio. Falámos com incubadoras de startups, disseram que isto não era negócio. Falámos com investidores que disseram que isto não era negócio. Portanto, e nós, com toda essa informação, agarrámos e continuámos na mesma. Pronto, foi um pouco por aí. Passados estes anos, algumas dessas empresas ou desses investidores que disseram que isto não iria funcionar, agora procuram-nos já num ponto de vista contrário, afinal já nos querem adquirir, porque afinal já é negócio e a coisa já funciona de uma outra forma. E às vezes eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com nós podemos estar a falar com alguém que trabalha numa determinada área, não quer dizer que seja um especialista que saiba tudo sobre aquela área. Okay? E muitas vezes quando alguém me pergunta sobre então como é que achas que está o mercado, achas que está a baixar e não está, nós dizemos sempre a mesma coisa. Se me perguntares o valor do metro quadrado em Lisboa ou no Porto, eu nem isso faço ideia. A maior parte dos termos do imobiliário eu conheço porque assisti a reuniões, tal como as formações que tu dás, eu já assisti a algumas e é por aí que nós vamos aprendendo. Mas temos sempre o ponto de vista do outsider. Nós não trabalhamos o mercado imobiliário, nós servimos o mercado, mas vamos vendo como funciona. Sei dizer as diferenças de
o tipo de imobiliário no Porto é muito diferente do de Lisboa, que é muito diferente do Algarve. Esse tipo de visão mais geral nós temos. E uma das coisas que também percebemos é que os especialistas vale o que vale, não é? Temos de ter uma pessoa que é muito especialista em determinada área, mas se tu lhe perguntares sobre o teu negócio, ela não te vai saber dizer. Portanto, aí nós decidimos ignorar até algumas indicações julgamentos menos, exatamente, estavam a ser feitas, porque nós tínhamos uma visão muito clara daquilo que queríamos fazer. Claro. E agora, dentro da questão do vídeo, nós também aconselhamos sempre a que tem que ser ponderado se é um investimento que vale a pena ou não. É a tal questão, como se fala cada vez mais no uso de drones. Embora cada vez seja mais restrito essa utilização de drones, cada vez é mais fácil utilizar um drone. Agora, faz sentido se eu tiver uma casa que tem espaço à volta, que tem uma zona envolvente, seja interessante. A piscina, o guarda-roupa. Que é do Benfica, que falámos há pouco, e ao pé do cemitério, não é que eu quero esconder o cemitério, mas se calhar o vídeo drone me vai ajudar. São uns ótimos vizinhos, não chateiam ninguém. Sem dúvida, mas pode ser algo que faça com que alguém que depois de ver a casa, o cemitério até não seja um fato intuitivo de avançar para o negócio, logo à partida pode limitar de alguma forma. Portanto, aqui estamos a falar em pensar que imóvel é, ou melhor, que produto é que pode ser adequado a cada um desse imóvel. Mas depois existem vários outros produtos que podem ser utilizados, como é o caso das visitas virtuais. Basicamente eu consigo promover o imóvel de uma forma mais interativa, enquanto que o vídeo, eu posso rever o vídeo 5 ou 6 vezes, mas basicamente na mesma sequência. A visita virtual permite eu conseguir criar a minha própria experiência em termos de utilização. As visitas virtuais, no entanto, têm algumas limitações que têm a ver com o próprio imóvel em si. O facto de ser um produto estar muito direcionado para o interior do imóvel, normalmente faz com que a visita virtual, para ser efetiva, tenha que ser acompanhada do vídeo que tem a parte exterior. Okay. Então, ou seja, são produtos que funcionam muito bem quando são ligados entre si. Agora, isoladamente, fazer só fotografia ou só vídeo não funciona tão bem quanto isso. Ou seja, temos fotografia, não é? Vídeo, drone e visual tour. É isso? O que é que se vai criar mais? Existem mais coisas. Nós temos o nosso serviço de edição, nós temos um modelo de funcionamento diferente por exemplo, um freelancer. Normalmente um freelancer é alguém que faz tudo. Um one-man show. Bem? Em que é alguém que atende o telefone, que faz as fotos, que fatura, que edita, que entrega. E normalmente um freelancer, por mais bem intencionado que seja, por melhor profissional que seja, segue um de dois caminhos. Começa a ter muitos trabalhos, ou baixa a qualidade para entregar rápido, uma vez mais, porque tens empresas a entregar num dia útil e tu estás a entregar. Se não tem uma estrutura, não tem uma máquina associada. Ou então demoras 2 semanas a entregar para manter a mesma qualidade. Nós, quando reparamos nisso e quando começamos a ver que as queixas que haviam em relação aos serviços que estavam disponíveis eram essas, o que é que nós fizemos? Nós temos então uma equipa de coordenação que basicamente faz aquilo do serviço que falavas ainda há pouco. Uma coisa é o produto, é a fotografia, o ficheiro JPEG que tu recebes para fazer a tua publicação. Mas o facto de nós temos uma equipa de coordenação que permite que o nosso cliente consiga dar o melhor serviço ao seu cliente também. Ou seja, o consultor está na casa do proprietário e naquele momento consegue ligar e saber logo se aquela ação fotográfica pode ser feita naquele dia ou naquela hora. Porquê é que isto é importante? Porque se eu trabalhar com alguém que trabalha sozinho e se essa pessoa não pode atender o telefone, o proprietário, se eu não te conhecer, fica então, mas você tinha uma empresa profissional, claro, uma equipa. Não te atende o telefone, então é cá a equipa. Por outro lado, os fotógrafos e os videógrafos vão ao local e captam os originais, fotografia, vídeo e por aí fora, mas tudo o que seja pós-produção e que seja controle de qualidade é feito por uma equipa à parte. Não são os fotógrafos que editam as suas próprias imagens. Este modelo permite-nos, primeiro que tudo, funcionar em escala. Nós conseguimos ter uma produção muito mais elevada. Vocês cobrem o país todo? Sim. Ilhas também? Madeira vamos fechar agora e os Açores estamos a pensar em ter lá alguém. Aquilo que estamos a fazer é vamos lá recorrentemente, como já fomos através de você, mas vai alguém aqui de Lisboa fazer isso. Isso porquê? Porque o nosso modelo é um pouco diferente do modelo tradicional. Os nossos fotógrafos não são freelancers. O que faz com que nós, para termos um fotógrafo em determinada zona, claro, é um custo. Um investimento, não é? Portanto, tem que haver ali algum retorno. Exatamente. Então temos que pensar bem qual é que é a melhor forma de fazer. Olha, mas diz-me, ok, fotografia, drone, vídeo, visual tour, no teu ponto de vista, assim, ver à la longue, não é? Como se fala dos carros especiais e dos helicópteros que vão voar as cidades, o que é que tu achas que virá mais para a promoção imobiliária? Porque tem sido uma evolução incrível do jornal de 1985
até hoje a fazer visitas dentro das propriedades, não é? Ou seja, há uma evolução incrível na promoção imobiliária. E vocês fazem parte integrante, não é, desta cocriação de ferramentas. Do teu ponto de vista, o que é que achas que poderá vir mais? Eu sei que esta pergunta não é fácil, não é? Assim, quando se fala em tecnologia, eu acho que a principal evolução vai ser na forma como eu utilizo esses mesmos produtos para fazer promoção imobiliária. E o que é que eu quero dizer com isto? Como tu disseste muito bem, começou-se pelo jornal, havia os classificados no jornal onde eu fazia. Depois começou a haver algumas revistas e as fotografias que estavam aqui era só uma fotografia livre. Exatamente, ou seja, mas continua a ser a mesma fotografia, o mesmo produto, que está num meio diferente. E depois passou-se então para o meio digital. E a mesma fotografia que antigamente havia colocar no jornal, agora coloco nas redes sociais, no meu portal. Nós acreditamos e nós estamos a trabalhar nessa solução, curiosamente, que tem mesmo a ver como é que eu vou fazer essa promoção, como é que eu vou interligar, como é que eu consigo numa mesma aplicação ter fotografia, vídeo e visitas virtuais, de forma a que, mais do que promover o imóvel, como seja um anúncio normal, eu consigo contar uma história à volta daquele imóvel. Eu consigo fazer com que o meu cliente, comprador, olhe para aquela publicação e que se consiga imaginar a viver naquele imóvel. Que é uma das grandes falhas que os portais imobiliários têm hoje em dia, é que é basicamente um portal de classificados. E se ao mesmo tempo eu estou à procura de casa, depois está ali o anúncio de outra coisa qualquer ali ao lado que me está a distrair a atenção, eu estou a dividir a atenção do meu cliente comprador com 1001 detalhes ao mesmo tempo. Então não é tanto daquilo que nós estamos a trabalhar neste momento. Nós já criámos a tal ferramenta do Fotoloading que tem a ver com a gestão da produção dos conteúdos e agora estamos a trabalhar em duas áreas diferentes. Uma delas tem a ver como é que nós podemos, nestes conteúdos que já criámos, que são fotos, são vídeos, são visitas virtuais, como é que nós conseguimos juntar, criar aqui um embrulho diferente para que quem esteja à procura de um imóvel e encontra aquela promoção, aquela publicação, veja mais ou sinta mais do que só estar ali um anúncio com uma descrição às vezes. Olha, nós trabalhamos com todos os portais imobiliários em Portugal e temos feito várias reuniões para tentar perceber também o comportamento e percebemos na altura, nós conhecemos no Clubhouse, não sei se te recordas, estávamos em pandemia. A primeira vez começámos a falar lá numa sala muito simpática com pessoas fabulosas de várias marcas diferentes e de várias agências também e em simultâneo conectámos-nos, marcámos uma reunião, acho que ainda estava o país fechado provavelmente e nós passado uma semana começámos a trabalhar. E isto tem a ver porquê? Porque nós também compreendemos o comportamento dos portais imobiliários e o seu registro orgânico em que as propriedades que têm mais informação de multimédia aparecem nas primeiras listagens e assim aumentamos a probabilidade de ter mais leads para as nossas propriedades. E tu, na altura, quando nós falámos, foi super rápido. O tempo médio de venda de um imóvel nosso era na ordem de 135 dias. Hoje o tempo médio desses mesmos imóveis, mesmo como o mercado está na ordem dos 73 dias e já tivemos a 35 dias. Ou seja, significa que a vossa proposta, as vossas ferramentas, a qualidade do vosso trabalho, pelo menos para nós enquanto empresa, tem sido fundamental na ótica do servir com qualidade os nossos clientes. E eu estou-te a desafiar e volto novamente a terceira vez, pode ser que a terceira tu me ajudes, que é, isto está tão rápido, não é? Ou seja, isto tem sido tão rápido, não é? Estas adaptações a estas novas realidades, que nós às vezes pensamos, não, isto agora vai ficar calmo, está tudo certo, epá, agora... E de repente aparece uma cocriação de uma ferramenta completamente disruptiva. Estou a falar-se em drone na mediação imobiliária há 5 anos era impensável, e em vídeos muito menos, não é? Quer dizer, e a internet já existe há muitos anos, não é? Quer dizer, a minha pergunta é, depois, o que é que tu achas que o paradigma a nível de comunicação dos consultores imobiliários e das agências relativamente aos imóveis, o que é que tem que vir a ser feito no imediato já? Para não ser só a fotografia, a parte estática, a parte, ok, tens o visual tour, criar ali alguma interação com o cliente, porque ele lidera o processo, digamos assim, de visita, mas a nível de comunicação com o consumidor, o que é que tu achas que vai ter que ser feito, vai ter que ser melhorado, que vamos ter que crescer todos nesse sentido? Acima de tudo é a uniformização da qualidade daquilo que é feito. E ainda existe muito. Numa mesma marca, numa mesma casa, como nós costumamos dizer, alguém, ou às vezes até a mesma pessoa, pode fazer um conteúdo muito bom, conseguir transmitir aquela mensagem, fazer uma promoção muito boa do imóvel e ao lado está alguma coisa feita que aquilo vai ser proibido.
não devia ser promovido daquela forma. A grande falha no mercado, hoje em dia, nós falamos muito nisso quando fazemos as apresentações, são 2 fatores principais. Um deles tem a ver com a falta de cultura visual de quem está à frente do negócio. Tal como tu sabes, as organizações são criadas à imagem do seu líder. Portanto, quando eu tenho um broker que tem muito bem definida a forma como que ele quer que a sua marca seja promovida, todos os consultores têm a sua liberdade daquilo que podem fazer, mas existem regras a serem seguidas. É aquilo que nós chamamos que são as guidelines. E o que acontece é que a grande maioria das marcas não tem guidelines. Curiosamente, a tua está. Quando nós fechámos a parceria convosco, vocês enviaram-nos um caderno em que tinha tudo a dizer como é que as coisas tinham que ser feitas. Portanto, todos os consultores que sigam as guidelines da marca, independentemente de que é o fornecedor, seja o fotógrafo A ou B, ou seja aquilo que for, há uma uniformização em termos de qualidade de imagem, em termos de comunicação, como é que eu vou apresentar ao mercado. Uma das coisas que mais descredibiliza, a Prozis fez um estudo que foi apresentado no próximo, em 2019, se não estou em erro, em que dizia que a qualidade de imagem é a segunda maior dificuldade na pesquisa de imóvel, por parte do cliente comprador. A primeira é a credibilidade do agente. E às vezes o que acontece é que não é só eu ter um logotipo de uma marca com 100 e não sei quantos anos de história que me vai credibilizar e torna-me especialista e por aí fora. Se a forma como eu me comporto nas redes sociais, se a forma como eu publico, faço as minhas publicações, se a forma como eu me apresento ao mercado não está em linha com essa marca, posso ser a melhor marca do mundo por trás que eu não vou conseguir vingar. E uma das falhas que às vezes ainda continua a existir, a questão da cultura visual, não tem a ver com o facto das fotografias serem muito boas ou muito mais, não tem a ver com isso. Tem o facto de nós ainda termos pessoas no mercado, são pessoas que são respeitáveis e têm bons negócios e tudo isso, e que não se conseguem sequer perceber se as fotos estão tortas ou não estão. Já não estamos a falar, ir ao detalhe, em que nós temos, depois da fotografia ser feita e de ser editada, nós temos uma outra equipa que vai ver as fotos uma a uma. E vai ver as fotos uma a uma para ver, primeiro que tudo, se não há falhas, se não aparecem câmaras ou tripé, seja o que for, mas acima de tudo se são feitas segundo as guidelines da marca. Porque nós não trabalhamos em exclusividade com a marca A ou B. Claro, trabalham com todo o mercado. E tal como sabes, principalmente até no segmento alto, existe exclusividade, mas ainda não é uma regra do mercado, não é exclusividade mais. Então nós podemos fotografar no mesmo apartamento 2 ou 3 vezes, para 2 ou 3 marcas diferentes, que curiosamente têm guidelines diferentes. Portanto, tu quando vais à procura daquele T2 nas Avenidas Novas, encontras em 3 marcas, vês que as fotografias são todas boas, mas são diferentes entre si. Porque a marca tem essa preocupação em ter essas guidelines. Okay. Ora, quando a marca não tem essa preocupação, e temos marca a nível nacional, mas o broker também não tem, os consultores não vão ter. É uma consequência, não é? Certo. Sem dúvida. Portanto, quando há toda essa questão da formação interna que era, toda essa parte comportamental, toda a parte burocrática em relação à questão da própria atividade imobiliária, eu não estou com isto a querer dizer que toda a gente se vai tornar especialista em fotografia. Eu criei a White Balance em 2018 com o João e eu continuo a não saber fotografar. E nós temos 14 ou 15 drones no país, pagámos-los todos, já mandámos 2 ou 3 ao chão, eu continuo a não saber mexer com drone. E o João, durante algum tempo, fazia essa piada. Comprávamos uma câmara nova e ele dava-me e o desafio é eu consigo ligar. Isto até pode parecer mal. Mas isto fazer o quê? A especialização é feita a esse nível. Portanto, um consultor não tem que saber fazer. O consultor tem que conseguir olhar para uma fotografia e conseguir perceber que aquilo é o HDR manhoso e que não deve publicar aquilo que aquelas cores não são naturais. Da mesma forma que o consultor não tem que tirar um curso de Direito, mas tem que conseguir olhar para o contrato e perceber se tem que pedir ajuda a alguém que está ali qualquer coisa meio estranha. Meio estranha, não é? Mas diz uma coisa fundamental, que é a cultura visual, não é? E o consumidor também vai fazer o seu clique, digamos assim, ou a sua interação mediante também aquilo que vê, não é? Quer dizer, se eu olho para algo que não me atrai, não vou ver, não é? Quer dizer, não tenho interesse, porque também nem sequer estou a potencializar o que de bom aquilo tem para me oferecer, não é? Ou seja, esta cultura visual é necessária. Eu, por acaso, quando estudei no Chapiton, tirei um curso de fotografia e de vídeo. Então tenho uma paixão grande que é a fotografia. Aliás, às vezes vamos de férias e eu ando sempre à procura das nuvens, ou do melhor pôr do sol, ou do melhor nascer. Ando sempre à procura da parte mais florestal também, da natureza. Por isso tenho muito esse... Mas há quem não tenha, não é? Quer dizer, há que ter paciência, há que olhar para o detalhe, há que perceber. Eu gosto disto da forma como está. Será que as outras pessoas também vão gostar? Pormos-nos um bocadinho de sapatos nos outros, não é? Chegar ali,
Às vezes eu costumo dizer até às pessoas que trabalham connosco que nós também temos que ter sensibilidade. Às vezes o fotógrafo pode não ter, mas nós melhor que ninguém temos a sensibilidade da propriedade. Nós melhor que ninguém sabemos os benefícios claros que aquela propriedade vai oferecer a uma determinada família. Nós temos que ser responsáveis por contar esta história, não é? Somos relações públicas desta propriedade, então temos que de alguma forma também fazer um briefing com quem vai fotografar, dar ali também algumas guidelines, pedir também opiniões para co-criar algo que seja relevante, não é? E é isso que estás a falar, não é? É esta falta de sensibilidade muitas das vezes visual que existe nas pessoas, e isso depois o consumidor é que paga, não é? Sim, porque existem dois tipos de guidelines que nós falamos muito. Uma delas são as técnicas. E uma guideline técnica é qual é que é a dimensão que as fotos devem ter no teu CRM para não perderem qualidade quando são exportadas para um portal. Qual é que é o tamanho máximo dos vídeos, qual é que é... São coisas técnicas que não interessa se gostas ou não gostas. O CRM aceita aquilo, é aquilo que tem que ser feito. Quando são as guidelines estéticas, aí podemos ter duas vertentes. Temos uma delas que é o que é o teu gosto, o que é que o cliente quer, e começa por aí. Quando nos dizem que temos aqui, ou este consultor é muito exigente, ou o proprietário é muito exigente, normalmente são pessoas... Sim, mas normalmente são pessoas que não sabem o que é que vão falar. E que têm um gosto, ok? E eu posso gostar das cores muito saturadas, porque gosto quando vou fazer fotografias na praia, gosto de ver do pôr do sol lilás, mas isso dentro de uma casa não funciona, ok? Nós somos apologistas de que as cores devem ser o mais reais possíveis, as áreas devem ser o mais reais possíveis, e existem pessoas que sabem, se eu conseguisse mostrar a sala um bocadinho maior para o que ela é, se calhar ia ajudar na ser o mais real possível, para não induzir o consumidor em engano. Portanto, a fotografia que nós fazemos, ou o trabalho que nós procuramos fazer, tem que ser o mais próximo da realidade possível. Eu costumo dizer que uma boa fotografia é aquela quando a pessoa vai visitar a casa, quando eu levo o meu cliente a fazer a primeira visita, e a pessoa diz que isto não é melhor nem pior do que está publicado. É a realidade, deve ser essa. Agora, como é óbvio, existe uma vez mais a questão técnica, que é como é que eu faço a exposição para conseguir ver o exterior. Essa foi uma das duas primeiras queixas que eu tive do João, quando começámos a empresa. A primeira tiveste queixas do João? Foi logo. A primeira foram três. Uma delas foi que aí, o João está a ouvir bem isto. o prédio que está do outro lado da rua. Via-se demasiado? Via-se demasiado bem o prédio que está do outro lado da rua. Okay. Porque as pessoas estão tão habituadas a ver fotografias com as janelas estouradas, quando está aquele clarão todo, que quando eu via o prédio do outro lado da rua com a tinta lascada, as pessoas queixavam-se que achavam que aquilo era uma polagem. Outro foi que nós dissemos, olha, a casa tem que ser preparada porque com as nossas fotos até eu posso notar. Isto foi umas fotografias na Maré Sul. E a pessoa riu-se do outro lado e eu fiquei na minha. Depois tivemos uma reclamação, porquê? Porque tinham uma mesinha que tinha um telefone, aqueles telefones antigos de disco, e por baixo tinha uma porteleira que tiraram uma folha, ou sei lá, o lixo telefónico, depois o resto estava cinzento. À volta da folha. E a pessoa estava-se a queixar porque seguia ao pó. Claro. Porquê? Porque as pessoas não estavam habituadas a ter este tipo de produto. E a outra queixa que tive do jogo foi alguém que não encontrava os comandos da televisão. Ele guardou os comandos e estávamos e pelo staging por aí fora. Portanto, disseram que o João roubou. Não roubou. Não sabiam dos comandos e uma vez era um gato. O gato se perguntar no seu. Boa, tu tens feito outra coisa se não é gerir as reclamações sobre o João. Andar atrás e a dizer, não levei pessoa, ele tem que lá. Isto o João, quando ouvir isto, vai adorar. Vai ficar. Assim. Muito bem. Olha, alguma história divertida que nos queiras partilhar connosco relativamente além destas que ouvimos agora? Histórias. Temos histórias com um final feliz ou um final menos. Essa é uma decisão tua, não? Nós temos várias histórias. Ora, uma das coisas que nós trabalhamos e é um caminho que estamos a percorrer, que é quando começas a ter uma dimensão nacional, ou começas a ter uma exposição maior, tens mais gente a olhar para ti, como é óbvio. E enquanto a empresa era só eu e o João, quando começámos em 2018, era muito fácil controlar tudo, porque eu nunca quis perceber da parte prática de como é que se faz a parte da produção, sempre foi a responsabilidade dele, portanto quando eu tinha alguma dúvida falava com ele, e tudo o que tinha a ver com a parte comercial e por fora, ele aprendeu também um bocadinho comigo e ele levava isso para os clientes. Mas quando tens 14, 15 fotógrafos diferentes, com personalidades diferentes, às vezes tu próprio é como teres uma equipa, tens que ir conseguindo procurar uniformizar a forma como as pessoas... Tens uma pessoa que é mais introvertida, outra é mais extrovertida, portanto às vezes do mesmo fotógrafo podemos ter um cliente que eu não quero o Helder porque eu não gosto das fotografias do Helder e temos outras pessoas que só querem o Helder. E no fim do dia, se nós entregarmos a essa pessoa fotografias, seja do Helder ou não sejam,
as pessoas não vão ver a diferença, porque o serviço está depois uniformizado. Então tem muito a ver, perdão, a parte relacional. Uma história interessante nisso foi um cliente que nós tínhamos, que não gostava nada de um dos fotógrafos que trabalha connosco. Dizia, não quer fotografias do indivíduo tal, não vou dizer o nome dele. Então posso dizer, do Guilherme. O Guilherme está connosco desde 2018, portanto está desde o início, e não queria fotos e não gostava das fotos, eles reclamavam das fotos. Depois enviavam-nos links, apareciam na Visão e apareciam nesta revista, naquela e na outra, em que não só eram sempre fotos desse fotógrafo, como ele próprio aparecia a fotografar. Portanto, ficávamos um pouco naquela. Portanto, quando é um desafio interessante à medida que nós vamos crescendo, que é conseguir gerir o que é que realmente é uma reclamação ou o que é outra coisa qualquer. Então, eu posso ser um fotógrafo que é muito bom tecnicamente, mas não está ali para te afagar o ego. Certo? E há pessoas que precisam de atenção. Há pessoas que querem que ande ali atrás, as palminhas, e há pessoas que estão para fazer um trabalho diferente. Por outro lado, temos outras pessoas que o relacionamento, o trato é muito mais simples, são mais sorridentes e por aí fora, mas depois o resultado final das fotografias não conseguem distinguir de uma para a outra. Portanto, nós temos até um ranking dos fotógrafos a ver quando há esse tipo de situações. Nós nunca temos um fotógrafo em, obviamente, se tivermos alguém que toda a gente reclama daquele fotógrafo, se calhar não faz parte da equipa, tem que ir à vida dele. Mas da mesma pessoa em quem temos clientes que não querem aquele fotógrafo, da mesma forma que temos outros clientes que adoram aquele fotógrafo. E depois quando nós explicamos que, ou então quando dizem, dá os parabéns ao fotógrafo por causa deste trabalho, nós dizemos, mas isso não é só do fotógrafo. Ele não, o fotógrafo, na nossa empresa, faz 1/5 do trabalho que você recebeu. Primeiro temos a parte da coordenação, que é quem tratou disto tudo. O fotógrafo foi lá e captou, fez um bom trabalho, ótimo. Mas depois temos a parte da edição, depois temos o controle de qualidade. Ou seja, há todo um serviço à volta daquilo, em que o fotógrafo é importante, mas é uma parte da equipa. Uma equipa, não é? Uma equipa. Portanto, reclamações de sócio há... mas sempre olha, aqui como tens voz, manda. Sim, mas também ninguém vai ver isto. Não, sim, no mínimo a minha mulher e a tua e pouco mais. E a mulher dele também. Olha, são sempre histórias que nos aprazem, maravilhosas. Eu fazia-te uma brincadeira séria, atenção. Que eu vi um post teu no LinkedIn recentemente, em que tu fazes um texto, que tu depois quiseres falar um bocadinho melhor sobre ele, gostaria que o fizesses, que é das pessoas que recebem conselhos de pessoas que nunca construíram nada na vida, não é? Não sei se estás recordado deste post. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Bem, isso tem muito a ver com quando nós pensamos em criar algo a partir do zero. É completamente diferente do 1 para N do que do 0 para 1. São conceitos diferentes. Do 1 para N é quando eu vou trabalhar para uma empresa que já existe, em que tem todo um procedimento, tem todo um protocolo, e basicamente é como se fosse uma receita e eu tenho que seguir aquilo. Quando eu vou trabalhar contigo, vou ser consultor imobiliário, tu já tens todo o repertório de conhecimento que me vais passar e eu vou seguindo aqueles passos, depois posso afinar à medida como funciona melhor para mim, mas existe uma base que é feita. Outra coisa é quando tu pensas, eu vou criar aqui um negócio que na verdade não existe, num mercado que está completamente fragmentado, em que não há propriamente referências que eu consiga, que não tem mal nenhum ir copiar de alguém para fazer e depois tentar aprimorar aquilo à minha maneira. Que foi aquilo que nós tentámos fazer. E o que acontece muitas vezes é, quando eu vou desenvolver, eu quero começar a ser empreendedor e quero desenvolver o meu negócio, seja na minha área, seja na tua, seja naquilo que for, nós procuramos sempre informação. Procuramos, é normal que nós falamos com outras pessoas e pedimos essa mesma opinião. E aquilo que eu escrevi nesse post é que o melhor conselho que se pode dar a alguém é não aceitar conselhos de alguém que nunca criou nada. Os nossos pais, os nossos amigos, a nossa família, direta ou indireta, podem ser as melhores pessoas do mundo e que têm sempre a melhor opinião para nós. E atenção, acima de tudo querem nos proteger. Mas, bem na bolsa, nunca criaram coisa nenhuma. E o que é que acontece? Podem nos dar conselhos que, se nós seguirmos, embora eles nos queiram proteger, vão jogar contra nós. Daí aquele post que dizia não seguir os conselhos nunca, de quem nunca criou nada, porque quando eu falava, com todas as pessoas que eu falava, que nunca tinham criado nada e diziam que ia criar esta empresa, todas as pessoas disseram que aquilo que não ia funcionar e que eu devia procurar um emprego mais estável. Para mim era relativamente simples, porque vinha da área do diagnóstico, eu conseguia trabalhar nessa empresa, ou era no comercial, e em vez de estar a criar uma empresa, não ia trabalhar para uma empresa que já existe, tem mais segurança e tudo isso. Todas as pessoas com quem eu falei, que são empresários a sério, e que eles próprios criaram o seu próprio negócio e tiveram que andar no luto e tiveram que aprender,
toda a gente disse que posso jogar alguma coisa, tipo, como sendo a coisa mais simples e mais básica de sempre. Portanto, às vezes é um pouco isso. Nós escolhemos que opiniões é que nos vamos apoiar. Porque quando faz a mesma pergunta 2 vezes, podes ouvir a mesma coisa e o seu contrário. Então depois tu escolhes um pouco qual é que é a realidade que tu queres criar a partir daí, porque a verdade é que é a realidade que tu vais criar. E depois podes estar errado, e podes ter que, se calhar, corrigir as outras coisas, e nada disto foi fácil. Atenção, agora é fácil, passados 4 ou 5 anos, meter um post no LinkedIn e fazer estes comentários todos, mas houve muita altura em que eu, de uma vez mais, o João, acordávamos com a boca seca, não estávamos a dormir juntos, mas acordávamos com a boca seca às 3 da manhã, porque sabíamos que íamos pagar o IVA e havia clientes que ainda não tinham pago ou não. E não foi fácil de forma nenhuma. Durante os primeiros 3 anos, talvez, penso que sim, que nós tivemos naquele momento quase morte em que qualquer coisa nos podia matar. Se o computador arrebentasse, se tivéssemos um acidente de carro, se o João Cana deixar cair a câmara, ou se o meu computador arrebentasse a bateria, não havia dinheiro para substituir, a empresa fechava ali. Ou se ele calhar ter levado o comando ou o gato da horda para casa, pronto, aquilo era um problema. Mas foi o ter passado por essas coisas todas que nos veio dar agora alguma estaleca para conseguirmos manter, continuarmos a crescer e metemos a coisa daqui para a frente. Portanto, conselhos só de gente que criou um negócio. E eu sei que se eu ligar para alguém que criou uma empresa, que é um empresário a sério, não estamos a falar em esses empreendedores de palco, não é? Que são aquelas pessoas que acham como deve ser feito e por aí fora. Nós somos contactados, agora ultimamente menos, curiosamente, mas éramos muito contactados por business coaches. Pessoas que queriam fazer um coach de negócios e por aí fora. E a primeira pergunta que eu fazia era quanto é que eles faturam por ano ou por mês. E as pessoas ficavam, ou seja, é um business coach que me quer ensinar a mim a levar o meu negócio para a frente, mas não se pode falar em dinheiro. Era uma coisa meio estranha. Então as pessoas, a maior parte deles não respondia sequer quanto é que fazia. Não. Repare, eu sei quanto é que eu estou a faturar, eu quero faturar 10 vezes mais. Tu, para me levares esse, já tens de ter percorrido esse caminho. Por ler livros, já ouvi podcasts, quer dizer, isso de fato faço sozinho. E é um pouco por aí. Então esse percurso fez com que todas as conversas que nós temos e com amigos, as opiniões que realmente são válidas, são aquelas pessoas que, seja na mesma área ou numa área diferente, eu digo que se esta pessoa percorreu um caminho que eu fez ali qualquer coisa que eu ainda não fiz e vou apoiar na opinião dela porque tenho em consideração a opinião e não vou cometer o mesmo erro, se era só por isso. Mas quando alguém ainda não fez nada e vem dar eu fiz desporto quando era mais novo, acho que como toda a gente fez, mas eu sou daquelas pessoas que não vai naquela história de separar a parte profissional da parte pessoal e por aí fora. Eu basicamente trabalho. E gosto realmente daquilo que faço, não só da empresa especificamente e da área de onde trabalhamos, mas um dos meus hobbies é aprender, é ler podcasts, assistir a vários podcasts, e agora temos o Run the City também para ouvir, mas tem tudo muito a ver com sempre coisas ligadas da parte profissional. Portanto, eu sou daquelas pessoas que não vê televisão, em que ando sempre com os fones nos ouvidos, que tenho uma lista gigante de podcasts em que estou sempre todas as semanas a ver episódios novos. Portanto, é muito fácil ligarem-me, seja a que horas for, e eu parece que estou sempre a trabalhar, porque na verdade estou mesmo sempre a trabalhar. Não sou daquelas pessoas que faz aquela diferença de chegar àquela hora, pica o ponto e a partir daí muda o chip. Aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, por exemplo, sobre aquilo que tudo isto obriga-nos a ser muito metódicos, a criar uma disciplina e um projeto tem que ser um projeto a longo prazo. Quando nós criámos a Bike Balance e agora mais tarde com a aplicação de Photolooking, nós sabemos que é um projeto a 10 anos. De logo à partida pareceu uma loucura. Como é que tu vais meter uma coisa e que estás à espera? Nós estamos mesmo à espera que os resultados venham 10 anos depois da empresa ser criada. Portanto, em 2028 é quando nós vamos parar um bocadinho e vamos olhar e vamos avaliar a coisa. De onde é que veio esse tipo de pensamento? Quando eu era mais novo e tinha 20 quilos a menos, quando comecei a fazer desporto, eu nunca tive jeito para jogar a bola. O meu pai é fanático do Benfica, ele é capaz de estar a ver bola, ele vai àquele canal do Benfica TV e está a ver jogos há 30 anos e está sempre a ver aquilo. Um homem culto, portanto. Portanto, é por aí. Eu não domingo disso, não. Futebol a mim não me diz nada de coisa, mas eu, quando era mais novo, eu comecei foi na altura que começou o Muay Thai cá em Portugal, eu comecei a treinar-me e é uma coisa que aleija. E o que é que aleija? Primeiro, todos os treinos alejam. Andas sempre moído, se treinares como deve ser, andas sempre moído um ano inteiro e no fim vais a um campeonato e se não perdes não há cá aquela treta de perder e ganhar em desporto. Isso é coisa para fracos.
Portanto, aquilo tu chegas lá e se não ganhas, ainda levas uma tareia e vais no segundo lugar para casa. O que é que isso obriga? Obriga a que tu tenhas que perceber que tu tens de treinar da mesma maneira que lutas. Portanto, se andares a jogar a bola e andares a brincar, o treinador substitui-te, a culpa é sempre do outro, tens o árbitro, tens o VAR, tens 1001 desculpas para a tua falta de performance. Se tu fizeres artes marciais e as pessoas que fazem artes marciais a sério, têm uma postura completamente diferente. Porque sabes, se no fim do dia aquilo correr bem, tens uma série de pessoas a agradecer. Tens que agradecer ao teu treinador, tens que agradecer ao ginásio, tens que agradecer a 1000 pessoas. Mas foste tu que estiveste acima do ringue a tentar não morder. Não há desculpas. Não podes dizer que a culpa foi do outro. Quanto muito, a desculpa que tens é que o outro era melhor que tu. Então, quando nós, e agora voltando uma vez mais ao trabalho, quando nós começamos a desenvolver um projeto nosso, independentemente do mercado, dos impostos, da falta de cultura visual ou não, de toda a gente ter um fotógrafo, às vezes quando nos perguntam o que é que são os nossos concorrentes, e nós temos 2, ou não temos nenhum porque não há nenhuma empresa ao nosso nível cá, ou é toda a gente tem o telemóvel na bolsa. Portanto, escolhes se queres ter muitos concorrentes ou não queres ter. Mas as artes marciais deram muito esse foco de que tu estás a criar algo, tens de ter disciplina durante muito tempo e depois mais cedo ou mais tarde vais ao teste e vais ver se ganhas ou se não ganhas. Se ganhares, parabéns, tens um quarto de hora para festejar e amanhã tens de voltar aos treinos. Se não ganhares, a culpa é só tu, não podes tirar para cima ninguém. Por isso é que quando nós ganhámos os prémios, ficámos todos contentes, fizemos uma publicação ou 2 no Facebook e no dia seguinte voltámos a fotografar, a contactar a gente, a trabalhar, porque não pode parar, não pode parar para. Boa. Olha, incrível. Digo-te, não tinha noção dessa tua parte do Muay Thai, pá. Agora não me meto mais contigo, isso é garantido. Tenho inclusivamente um grande amigo meu, é um consultor imobiliário chamado Nelson Favas, que nós conhecemos desde pequenino, no kick. Portanto, Nelson treinava, ele é do Boné. E nós treinávamos desde beberíamos. Podiam voltar agora outra vez. Não, já não dá. Já não quando vieres aqui, quando vier aqui, traga fado o 100 episódio, vens e já vens com o equipamento do Muay Thai e tudo, até fazemos lá a primeira parte. Isso aqui é. Isso aqui é. Eu acho que se quiseres a correr 5 minutos demais. Muito bem. Foi assim o nosso quarto episódio do Rerun This City com David Rufino. Foi um gosto tê-lo connosco e espero que tenham gostado deste maravilhoso episódio. Até já!